tá? Os provérbios são conselhos. Os provérbios de Salomão são conselhos para a nossa vida, alicerçadas na palavra de Deus, nos princípios de Deus, aquilo que Deus orientou. Ele começa o livro de Provérbios falando das palavras, daquilo que ele aprendeu do pai dele. E quem foi o pai de Salomão? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então ele ensinou os filhos a temer a Deus e esse filho ainda recebeu de Deus uma sabedoria maior, mais especial. Então ele escreve esses vários provérbios. No versículo 3 diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nela. O que é honroso? A palavra honrosa, porque no dicionário está lá, digno. Né? O homem, se quer ser uma pessoa digna, aprenda a se desviar de questões. Aquela questão, porque se todos nós vamos nos envolver em questões, isso é básico. Você está num lugar, tem uma situação para resolver, às vezes uma situação de conflito que surge e você precisa resolver. Por que é que manda então desviar? Então eu não vou me envolver nas questões que eu preciso resolver? Não. Há questões que você vai, todas elas vão estar diante de você, e você vai ter que buscar do Senhor a sabedoria para quais questões você deve se desviar. Porque você começa a procurar resolver, a situação vem, o conflito vem, o problema vem, e você vai fazer o quê? Eu já falei, prova a gente passa, luta a gente luta e vence, mas problema a gente resolve. Então, se é um problema, eu vou procurar resolver. Mas existe ainda aí um limite. Até onde eu posso ir para tentar resolver uma questão? Às vezes você vê, esses dias eu estava vendo, acho que muita gente viu isso, né? Uma questão, dois motoristas. Alguém deve ter fechado o outro, os dois motoristas de ônibus, cada um com passageiros no ônibus. E aí ficou, quem viu isso aí? Você viu não? Dois motoristas de ônibus, né? Aí, eles são de uma cooperativa. Não sabemos como começou, e foi que uma pessoa que estava atrás do ônibus começou a filmar de repente. Aí um via fechava o outro via fechava o outro via batia no outro, e saía assim, ó, dando trombada. Os dois já foram demitidos, é óbvio. Mas aí eu fico pensando, isso aqui, e o que acontece? Ali, graças a Deus, não teve morte. O filho desceu do ônibus, foi lá, quando chegaram num momento que não dava mais para sair do lugar, aí um desceu, foi lá conversar com o outro, não sei o que aconteceu, graças a Deus não saiu morte. Mas quantas vezes sai? Quantas vezes por causa de uma fechada? De um palavrão que às vezes o outro fechou, porque estava se desviando daqui, fechou esse daqui xingou, o outro já puxa uma arma, já mata. Então às vezes você vai, uma palavra que você poderia ter deixado de falar te leva à morte. Ou quando não, um prejuízo material, ou a morte de um parente que está no carro, de um amigo que está no carro, ou até de uma outra pessoa que está na rua, que não tem nada a ver com a situação. Então, até onde eu posso ir para resolver uma questão? Às vezes você consegue resolver, mas tem horas que você não consegue, e aquilo se torna um problema grave, um problema de família, né? Ontem eu recebi um pedido de oração de um pastor conhecido, que ele estava ajudando uma família, ele falou: pastor, eu já está assim, não vou entrar em questão, mas ora, porque essa noite ainda não tem como, os dois vão ficar na mesma casa e os dois estão ameaçando um ou outro de morte. E graças a Deus, hoje com ele já me mandou, né, conseguiu resolver a situação lá. Estão dois irmãos dentro da mesma casa e estavam um ameaçando o outro de morte, a mãe apavorada, uma serva de Deus, pedindo ajuda, né? Graças a Deus eles conseguiram resolver a situação lá. Mas pensa, porque ninguém quer ceder. E cada um quer ter razão, e cada um quer continuar, e vai continuando. Você vai continuar a situação até um determinado nível. Mas chega num determinado nível que você pode. Presta atenção no que pode acontecer quando a gente continua numa demanda. Eu vou tentar resolver meu problema. Mas chega um momento que às vezes não dá para você ir no enfrentamento. Ou você entra numa questão de justiça, ou você abandona o caso, você precisa ter a sabedoria de Deus para saber
Até onde eu posso ir? Porque você pode, em primeiro lugar, você ofendeu uma pessoa, né? Em primeiro lugar, você pode ofender o outro, está numa demanda e de repente você fica nervoso, fica agitado e pode ofender a pessoa e magoar a pessoa e trazer um problema. Você pode também se contaminar. Porque de repente outra pessoa está com um problema, você pode se contaminar com aquele espírito que está na pessoa. E isso vai trazer transtorno para a sua vida. E você pode, de repente, envolver outras pessoas dentro desse embate. Porque você conversa com o outro, de repente quando você vê tem um monte de gente envolvida na questão e a situação não se resolve. Por isso que a palavra diz, é honroso para o homem se desviar de questões. Quando você vê que você conversou, tentou e o negócio está engrossando, o caldo está engrossando, sai fora. Se desvia, é o conselho que a palavra dá para a gente. E eu preciso fazer o quê? Eu citei aqui no começo, no Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu digo que a palavra é lâmpada para os meus pés, mas eu vou lá e apago a lâmpada. Pensa, você vai para algum lugar, pega uma lanterninha, né? Está escuro o caminho, mas de repente você resolve desligar a lanterna. Qual é a vantagem de você ter uma lanterna na sua mão se você vai desligar no momento que você precisa dela? Tem uma vantagem? Ter uma lanterna na mão e não usá-la? E decidir. Veja bem, eu não estou falando que acabou a pilha da lanterna, não estou falando que ela queimou a lâmpada, eu estou falando que eu decidi desligar. Então qual é a vantagem de eu ter uma lanterna na mão num lugar escuro e não usar? Tem lógica isso? É a mesma coisa para o cristão que tem a palavra dentro de si, decidir não usá-la. A palavra é lâmpada, ela vai iluminar os meus caminhos. Ela vai iluminar os meus pés para que eu não tropece. Então hoje a gente tem que estar muito atento. Esses dias eu fui na casa de alguém, não lembro quem foi, tinha uma escada. Estava com o pastor, eu acho. E aí na hora de descer estava sem luz ali. Aí eu rapidinho puxei o celular, já liguei, né? Estava de noite, tudo escuro ali, eu peguei, já liguei, falei, eu não podia descer devagarzinho só. Mas além de descer devagar, ainda estava com o celular na mão, com lanterna, liguei e fui para descer em segurança, sem correr risco de acidente. Então eu tenho uma palavra. E aí vem uma questão, eu me lembro da palavra, peraí. A Bíblia diz que é honroso para o homem se desviar, tá, das questões. E eu vou agora, não, mas eu tenho razão. Eu vou provar por A mais B que eu tenho razão. Aí eu vou ficar a vida inteira discutindo. Qual é a vantagem disso? Será que a gente vai realmente ter vantagem nisso ou a gente vai trazer um problema maior? E nós temos visto quantos problemas grandes têm surgido por conta disso. Inimizades que ficam por anos, porque alguém achou que tinha razão. Então, eu tenho que saber até onde eu posso ir, tá? Outras expressões, que nós, sinônimos, né, da palavra honroso, seria louvável. É louvável você se desviar. Uma pessoa honrosa é a pessoa que se torna nobre. Pensa, não, fulano é mais nobre. Ele não fica contendendo por aí. Ele não fica de bate-boca. Ele não fica enfiado em questões loucas. Ele sai fora. Você olha, é uma pessoa elegante. Não estou falando no sentido de roupa. É uma pessoa elegante na sua conduta, né? Digno, respeitoso. São expressões, né, que você pode colocar aqui em honroso. É uma pessoa de respeito. Porque a pessoa de respeito, ela não se dá a contendas, tá? Uma coisa é você resolver um assunto que precisa ser resolvido com uma pessoa que quer chegar a um denominador comum. Porque para que uma questão seja bem resolvida, precisa chegar a um acordo. Se você vê que não tem acordo, para com a
litigância, para com a disputa, para com a briga. Meu Deus. Abra aí. Aí tem Provérbios, capítulo 17, versículo 4. Vou botar uma folhinha, no meu é só uma folha. 17, 4. Desculpa, 17, 14. Como o soltar das águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia antes que seja envolvido. Pensa, você está lá na represa. Aí a represa está já para estourar, eles vão lá e soltam as águas. Aí vem aquela inundação. Quando eles vão soltar as águas de uma represa, normalmente eles avisam aos moradores que vão soltar as águas. Porque antes que rompa, então eles vão abrir algumas comportas e vai sair um determinado volume de água, porque se a represa romper, o estrago é muito maior. Então quando você rompe o romper das águas, ele é avassalador. Então você tem que fazer o quê? O que a palavra ensina aqui pra gente? Como o soltar das águas é o princípio da contenda. O comecinho é esse. Peraí, então antes que rompa, a pessoa vai lá, que está tomando conta da represa, e ela abre algumas comportas. Só algumas. Para evitar justamente isso. Quando você rompe, você inicia uma contenda, muitas vezes, sem volta. Nós vimos aquela coisa que... Como é que chama? Represa, estourou em Mariana. Isso, lá em Mariana, né? Não foi uma represa de águas, ali foi de dejetos. Tudo contaminado, aquele barro, aquela coisa terrível. E matou muita gente. Alguns corpos nunca foram encontrados. Por quê? O negócio estava lá. Já sabiam que poderia romper a qualquer momento, mas ninguém protegeu. Às vezes a questão está lá, está no limite. Você sabe que tem que fazer alguma coisa para acabar com aquilo ali, para impedir aquele rompimento, mas você está nem aí. Não se dá por avisado. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso é dentro de casa, isso é qualquer tipo de relacionamento dentro de casa, de trabalho, de igreja, de tudo. Na rua, com um desconhecido. Você às vezes está numa fila e alguém entra lá, você estava no mercado essa semana. Aí, de repente, uma mulher entrou, estava eu, uma outra, aí de repente chegou outra mulher, colocou os produtos assim, porque ela entrou na fila, na frente da outra, ela falou assim, mas tem uma fila. Ela falou, não, já estava ali na fila. É que eu falei, só que ela era a última da fila. Então, ela avisou para o moço que estava na frente, mas o moço que estava na frente não avisou quando nós chegamos, né? Aí a outra olhou assim para ela e falou assim, não, tudo bem, mas mais ou menos não tem problema. Você vai arrumar confusão por causa de... Vou perguntar, ó, fulano, ela estava aqui mesmo, né? Fazer questão. Não, tudo bem. Um lugar uma mais ou menos não faz diferença também não. Fica tranquila. Não vai perguntar, não precisa... Então tem coisas que são simples e que você pode resolver. Então a sabedoria está em você saber discernir, de você ter o Espírito de Deus para discernir até onde você pode ir numa determinada questão. O que você precisa fazer questão, o que você não precisa fazer questão. Uma vez eu vi um homem fazer questão de uma coisa, a pessoa deu um aviso para ele. Deu um aviso, né? Estava no mercado, no lugar público, não vou entrar em detalhes, como é que próximo não vou entrar em detalhes. Mas ele não gostou. E aí começou a brigar. A mulher se calou. Pois o homem entrou no caixa brigando, saiu do caixa reclamando e foi embora reclamando. A benção é que a outra calou. Não ficou feio para ela. Porque todo mundo viu a situação. Então ela se manteve de maneira digna. Ela fez o favor, não foi reconhecido o favor, ela se mostrou digna, permaneceu na posição dela, não perdeu nada. Ela ganhou, evitando um aborrecimento, e vai saber se ela respondesse o que queria acontecer. Se sem ela responder foi aquilo tudo,
se ela respondesse. Então, como é que a gente se comporta diante das situações? De forma digna, respeitosa, honrosa, louvável? Ou, eu sou barraqueira mesmo, tô nem aí. Correndo o risco de apanhar, de arrumar uma contenda, de arrumar muitas vezes até uma morte. Pô, tanta gente morre por besteira. Então vamos lá. Meu Deus. Então a palavra diz aqui que você deve fazer, deixa por isso a porfia, ou a briga, a discussão, antes que você seja envolvido. Então antes da situação se agravar, você deve deixar. Tá? É antes que você seja envolvido. Às vezes você está num lugar, aconteceu a situação, você sai de fininho, porque daqui a pouco o teu nome está no rolo. Então você sai de fininho, antes que você se envolva na questão, deixa quieto. Não vai arrumar problema. Você conversou, tentou negociar, viu que a pessoa está agitada demais, deixa quieto, passe, para. Nós somos servos do Deus Altíssimo e temos a palavra para iluminar o nosso caminho. E a palavra diz para eu me desviar. Então eu vou me desviar e ponto final. Eu estou obedecendo a Deus. É isso que tem que estar na nossa cabeça. Quando eu me desvio, eu não estou sendo covarde. Eu estou obedecendo ao que a palavra do Senhor manda. Tá? Então é isso que é importante. Honroso é desviar-se do mal. Deixa por isso a porfia antes que seja envolvida. A palavra mandou 2 vezes. O salmista diz assim: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Aqui Deus falou 2 vezes, tem gente que não ouve uma. Então isso tem que ficar bem guardado na nossa mente e no nosso coração. Eu vou citar 3 casos aqui. Um está em Gênesis 13, não precisa passar não, que o 17, tá? O 27 depois. O 13 eu vou só comentar, porque aí vai ter o texto todo. Houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. O que Abraão fez? Você lembra? Quando houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, o que Abraão fez? Não. Ele falou: olha, não vai dar para a gente ficar assim, porque não é entre eu e você algo que nós possamos resolver, entre os nossos pastores. Então, para que a gente não brigue, porque nós somos irmãos, vai cada um para o lado. E ainda, olha só, ele tinha a bênção, ele tinha a promessa, ele era o líder, né, que o sobrinho estava morando com ele, ali participando da tribo dele. Falou: você pode escolher o lugar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe. Ainda deu a ele a liberdade de escolher um lugar. O que aconteceu? O lugar para onde nós escolhemos era bonito? Era. Mas foram as cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra. E Abraão foi próspero em todo o seu caminho. Ainda foi socorrer o primo mais tarde. Olha como é que é a atitude de um homem honrado diante do Senhor, de uma pessoa digna diante de Deus. É muito diferente. Depois, abre aí Gênesis 27, 43. Em frente, podia deixando já lá. Gênesis 27, 43. Está aqui, ó. Agora, pois, meu filho, isso é... Vamos ver se vocês são boa de Bíblia. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te. Acorde-te a Labão, meu irmão, em Harã. Quem lembra quem falou isso? Gente? Oi? Quem falou isso foi uma mulher. Vou dar uma dica, foi uma mulher. Rebeca. Fugiu o nome, né? Rebeca, esposa de Isaac. Ela fala isso para quem? Seu filho. Pode falar alto, gente. Você está só fazendo mímica. Para Jacó. Ela fala isso para Jacó, seu filho. Havia uma contenda entre Jacó e Esaú. E para evitar uma morte, porque Esaú queria matar o irmão, Rebeca fala: olha,
vai meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acorda-te, ela meu irmão em Arã. Ela primeiro fala com o filho, depois vai lá e fala com o marido, e o marido vai e manda ele para Arã. Isaac manda Jacó para Arã, para quê? Para que não houvesse morte dentro da casa dela. Né? Ela fez a salada, mas pelo menos ela soube resolver depois. Mandou o filho embora, não pôde mais ver o filho. Ele viu o pai também não pôde vê-lo, na verdade, porque o pai estava cego já no final, mas teve pelo menos a alegria de ter o filho de volta. 20 anos depois. 20 anos depois. Também 1 Samuel 18:1. Agora vamos ver um outro que fugiu. E nós já falamos sobre isso aqui, é um texto também bem conhecido. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Está falando aqui sobre Saul e Davi. Saul queria matar Davi, queria encravar Davi na parede com a lança. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou à alma. Não foi esse não. 1 Samuel 18, 11. Você marcou um aqui? Marquei um, desculpa, 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. O outro, só esse tá bom. Davi tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. Ele foi ungido rei de Israel. Davi, endemoniado, queria matá-lo. O que ele fez? Se desviou e fugiu. Davi se desviou e fugiu de Saul. Davi se endemoniado. Não, Saul endemoniado, desculpa. Eu troquei aqui. Davi se desviou de Saul. Davi já era rei, ungido, não empossado. Tá? E tem essa diferença. Mas Saul também tinha sido ungido pelo profeta Samuel, por direção de Deus, e ainda estava na posse. Então, quando Saul, endemoniado, tenta matar Davi não vai contender com ele, não vai dizer: olha, você já está endemoniado, sai daí do trono que eu vou reinar. Não, ele foge, ele sai, ele se desvia, e Deus honra a Davi, porque num determinado momento, o Davi fala: olha, vai chegar um momento que ele vai para a guerra e vai morrer. Ele profetizou, porque foi dessa maneira que Saul morreu. Ele foi para a guerra com os filisteus e ele morre no campo de batalha. Quer dizer, ele é atingido, depois ele acaba se matando, se suicida, mas ele morre no campo de batalha. E aí Davi então assume o reino. Aí os anciãos vêm buscar Davi para fazer um rei. E ele se torna rei em Hebron primeiro, até que ele reine sobre todo Israel. Ele se desviou e deixou, e Deus fez justiça. É isso que a gente precisa entender. Quando você sai, quando você foge da demanda, quando você foge da questão, é Deus que vai te honrar. Porque Ele está percebendo, Ele está vendo que você entregou nas mãos dEle aquela questão. Eu não vou debater, eu não vou discutir. Está nas mãos de Deus. E Deus é que vai me honrar, porque Ele conhece meu coração. Glória a Jesus. Provérbios 30, 33. Voltando lá para Provérbios, capítulo 30. 30:33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Se a pessoa já está irada, né? E aí você fica em cima ainda, espremendo o negócio, forçando a barra, cutucando, vai vir uma contenda. Às vezes, irmãos, prestem bem atenção, é uma ira de momento. A pessoa está aborrecida com alguma coisa, está introjetida com alguma coisa, e ela ficou irada com você naquele momento. Aí você fica ali, instigando o negócio. Aí aquilo que era uma ira de momento, se torna uma contenda, se torna um problema e divide pessoas. Então deixa a ira passar. Dá lugar à ira. Opa,
Quer passar por aqui, ó? Passa! Passa, vai embora! Tem lugar, Ira, deixa ela passar, vai embora, Ira. Não deixa que ela te envolva. Não deixe ser absorvido pela ira. Às vezes nós somos absorvidos pelo momento de ira e isso traz transtornos para a nossa vida. Às vezes por causa de um momento, de uma palavra, de uma frase mal falada. No momento da ira, uma pessoa falou, o outro falou também, o problema se torna grande. Tá? O problema se torna grande. E aí aquilo que podia ser resolvido com uma noite de sono e amanhã de cabeça fria resolver, fica impossível. Porque você já falou que não devia, o outro falou também o que não devia. E aí a situação fica complicada. Tem um versículo que eu não marquei aí, mas está em Provérbios também, capítulo 15. Eu ia ler um outro lá em Tito, mas eu vou trocar. Vamos ler aqui Provérbios 15, 1. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A pessoa está nervosa? Fala uma palavra branda. Tenta resolver na paz. Porque a palavra branda desvia o furor. E você acalma a contenda, acalma os ânimos, resolve o problema. E a palavra dura suscita o furor, desperta, aumenta, para que você fique ainda mais exaltado. Se já estava meio irado, vai ficar irado em meio. Você já estava com raiva, aí o outro vem e fala uma coisa bem negativa, né? Aí pronto. Não, porque dava para resolver a questão. Mas aí ele veio e falou isso, aí ele me deu agora a certeza de que eu estava certo e que ele realmente é uma pessoa do mal. Porque ele também falou. O outro não vai entender que ele também provocou primeiro. Mas não dá. Depois que os ânimos estão exaltados, nenhum de nós tem razão. Um falou alguma coisa, eu me calei. Mantive a minha razão, porque eu não quero a contenda. Vamos acalmar, porque depois a gente resolve. Aí o outro, né, que não é tão sábio, quando é provocado, ele já responde na lata. Comigo é assim, falou, levou. E aí, pronto. Quem dos dois tem razão? Nenhum. O que tinha razão, perdeu a razão ao abrir a boca, desproporcionalmente a situação. Foi todo mundo levado pela ira. Então, a ira, o espremer da ira produz contenda, né? Nós lemos no passagem anterior. E agora nós vamos fechar com esse versículo. A palavra branda desvia o furor. Só essa primeira parte. A palavra branda desvia o furor. Então você quer ser uma pessoa de honra, quer ser uma pessoa digna, quer ser uma pessoa louvável, quer ser uma pessoa, né, conforme está descrito aqui no capítulo 17? Então procure evitar contendas, procure evitar problemas na sua vida, que você vai viver mais tranquilamente e no final das contas Deus é que vai te honrar. Pode até ser que naquele momento fique a coisa estranha, mas Deus vai te honrar, Ele vai mostrar que você tem razão. Ou eu confio que o Senhor vai me orientar e mesmo que você não seja depois reconhecida, você já evitou uma contenda. Você já evitou um problema maior. Então é essas coisas que precisam ser pensadas, tá? À luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119. Amém? Vamos orar. Meu Deus. Sabe, fresquinha, gostosa. Eu tô mais quente. Sentado mesmo. Baixa sua cabeça. E vamos fazer uma oração nesse momento.